E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiz uma enquete e diante de uma notícia que saiu que talvez Jeff Bezos seja a primeira pessoa a atingir a fortuna de US$ 1 trilhão, né? Independentemente se ele vai chegar ou não nesse valor, existem também antes ele mesmo e outras pessoas que são chamados super ricos. E nessa pesquisa, 80% disse que acha que é justo ele ter um patrimônio desse tamanho. Porém, existe um número que para mim é altíssimo, de 20%, que acha que não, que isso incomoda um pouco. O fato de você ter uma pessoa assim com uma riqueza que supera inclusive o produto interno bruto de outros países. E aí o ponto que eu quero discutir com vocês é exatamente esse. O que incomoda? Qual que é o problema? Partindo do pressuposto de que são atividades lícitas e que não existe crime, o que está acontecendo quando o mercado premia uma pessoa ou premia empresas desse tipo está baseado simplesmente no fato de quanto valor é agregado. Vamos pegar o exemplo da Amazon. A Amazon não é apenas uma empresa que faz delivery de livro, nem delivery de um eletrônico que você compra. Eles têm todo um ecossistema, toda uma cadeia de serviços que vai desde computação em nuvem até sim aquele livro que é entregue na sua casa e que eles conseguem solucionar problemas de escala global. Resultado, a pessoa sim pode eventualmente ser o primeiro trilionário da história. Então o que a gente precisa refletir para esse tipo de coisa não incomodar é o seguinte: não devemos criminalizar imediatamente a pessoa só porque ela é rica. Não existe crime em ser rico. Nós viemos de um país onde ser rico é um problema, onde a pessoa eventualmente ela enriqueceu, mas é porque ele está fazendo alguma coisa ilegal. Ou pior ainda, as pessoas acham que o outro é rico porque ele explora uma pessoa que é mais pobre, um grupo de pessoas que são eventualmente mais pobres. Então tem uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, que é a riqueza de um não significa que alguém ficou pobre para essa pessoa enriquecer. É justamente o contrário. A riqueza que uma pessoa consegue gerar, por ela ser parte de todo um ecossistema, ela naturalmente puxa para cima, junto com ela, junto com o ecossistema daquela empresa, as outras pessoas também a serem mais ricas. Aí alguém pode falar: Leandro, mas sabe o que é? O que me incomoda é a desigualdade. Cara, o mundo é desigual. A diferença é como nós vamos deixar o mundo igual? Nunca, porque o mundo não vai ser igual. A diferença é como nós vamos reduzir essa desigualdade deixando as pessoas mais pobres mais ricas e não punindo quem são aqueles ricos. Então o grande ponto que a gente tem que entender é justamente esse: não existe causalidade em alguém ser rico e obrigatoriamente outras pessoas são mais pobres ou ficaram mais pobres por causa disso. Não existe criminalização da riqueza. Se você ainda tem arraigado esse pensamento, isso é uma coisa que vem realmente da época que a gente está na escola. Provavelmente muitas pessoas da nossa própria família pensam assim, a sociedade de um modo geral pensa assim, mas não é porque eles pensam assim que isso está certo. Isso está errado. Se você fosse o Bezos, eu tenho certeza que você não seria incomodado. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos supor que você tem uma quitanda na esquina, que você começa ali o seu trabalhinho, você vai ampliando, você começa a entregar alimentos de uma maneira mais eficiente, você consegue resolver um dos maiores problemas de alimentação global, que é o desperdício na parte de transporte, que é o desperdício na parte de entrega. Olha o tamanho do problema que você resolveria, olha o valor desse problema que você resolveria. Com certeza a sua quitanda teria o potencial para se tornar uma Amazon. E aí você acharia justo que você fosse criminalizado por causa do seu esforço? Então é esse tipo de mentalidade que a gente tem que apagar. Enquanto existir essa mentalidade na nossa sociedade, nós vamos continuar pobres, nós vamos continuar cada vez mais desiguais e não teremos a oportunidade de alcançar voos maiores da nossa vida. Então aquilo que nós temos que lutar é justamente por uma sociedade, por um ambiente de mercado livre, onde pessoas possam ter mais oportunidades de resolver problemas de maior valor ou em maior escala, e naturalmente o prêmio por todo esse risco que é corrido seja o fato de que você possa ter uma empresa com valor de mercado maior. E aí sim, você tendo esse dinheiro, se você quiser virar filantropo, se você quiser fazer caridade, ótimo, melhor ainda para você. O ponto é,
O fato de você ter enriquecido com a sua quitanda porque você conseguiu resolver um problema, tá, de muitas pessoas, ele definitivamente é um prêmio da vida e um prêmio de mercado para você. A gente pega um exemplo, é que aqui agora não tem nenhum, mas se você tem aqui um passarinho voando, ora, os passarinhos eles são desiguais, não tem nada de igualdade, o passarinho mais forte come a comida do outro. Quantas vezes você já não viu um passarinho brigando com o outro e aquele que é maior, mais forte, ele leva a comida embora? A coitada dos outros passarinhos ficaram sem comer. Mas acontece é uma natureza desigual. Nós humanos, a gente tem a maior vantagem que a gente consegue, né? Além do polegar opositor, a gente consegue raciocinar ao redor disso. Então, os passarinhos, eles não falam e começam a criminalizar o outro passarinho e eles fazem um complô de passarinhos para penalizar aquele mais forte. Não faz o menor sentido isso. Você está entendendo o ponto que eu estou querendo trazer para vocês? Então, ao invés da gente querer criminalizar a pessoa que eventualmente teve uma ideia, conseguiu administrar outros recursos e outras pessoas para conseguir resolver um problema maior, está mais perto do que ela ser recompensada. E você tem essa capacidade, nós temos essa capacidade. E nós estamos lutando para isso. O problema é que nós temos tantas interferências de uma sociedade e de governos que acreditam que isso é um problema, que na verdade o governo em si, ele não acredita porque ele só quer a concentração para ele, né? Então ele não está nem aí na verdade. Então existe um sufocamento e uma restrição nas capacidades de mercado daquele determinado país que impedem que mais Bezos surjam, que outras pessoas que nem precisam chegar na casa dos trilhões, pode chegar na casa dos milhares e mesmo dos milhões, consigam ter aí a oportunidade de ter uma vida melhor e, mais do que isso, ajudar as outras pessoas, porque ela vai passar então a acumular mais riqueza. Então, se você se sente incomodado, reflita sobre isso. Você precisa refletir sobre isso, porque esse é o grande ponto que vai fazer realmente a diferença na sua vida. E óbvio, daí você ser uma pessoa ainda mais bondosa, ainda mais caridosa, com posse de dinheiro, você ainda vai poder ajudar muito mais pessoas do que simplesmente a palavra da economia, né, e a palavra que nós temos ali do setor produtivo. Beleza, pessoal? Fica aí a mensagem que eu queria dar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.